Olha, eu acho que não é correto esse tipo de atitude, porque ao longo do governo do presidente Lula nós fomos objeto de uma oposição sem tréguas. Mas não é só uma posição com críticas muito duras, algumas até pessoais, até a pessoa do presidente, eu não estou nem falando nas minhas. Não é isso, é que tiveram atitudes contra projetos nossos. Eu estou aqui numa universidade federal, não é isso? Pois nós fizemos um programa como o ProUni, que era um programa que a gente fez para justamente aquela população de baixa renda que jamais sonhou que poderia chegar a uma universidade pública, privada, tivesse direito à bolsa. E aí, o que nós fizemos? Nós criamos o ProUni. Pra você ter uma ideia, o ProUni, que é 700 mil vagas, junto às vagas das federais, que deu mais ou menos 800 mil, no nosso período seriam em torno de 1.500.000 vagas. Pois bem, o DEM entrou no Supremo Tribunal Federal contra o ProUni, pedindo que se declarasse a inconstitucionalidade do ProUni. Porque caso fosse inconstitucional, a gente não podia pagar as vagas para os estudantes estudarem. Claramente, eles eram contra esse programa. Eles não foram só contra nas palavras, eles fizeram gestos contra o governo Lula. Chamaram o Bolsa Família o tempo inteiro de Bolsa Esmola. Recentemente, eu acho que foi o início desse ano ou final do ano passado, nós fizemos, e vocês podem ter acompanhado pela imprensa, uma visita a todas as obras de integração de São Francisco. O que é a integração de São Francisco? É o seguinte, no Brasil você tem uma região, né, aqui no Nordeste, que é o semiárido e outras regiões de transição. O nosso objetivo era garantir que essa região pudesse desenvolver. Como? De um jeito muito simples, através da integração do São Francisco, levando água para essas regiões. Uma água que não comprometia o rio. Bom, além disso, é uma obra gigantesca. Nós estávamos revitalizando a bacia do São Francisco, né? Construindo ao longo da bacia preservação ambiental das margens, acabando com todo o processo de assoreamento. E eles falaram que aquele projeto não existia, que ele não era correto, que a gente estava fazendo, não sei nem o que a gente estava fazendo, sabe? Eu até não tenho palavras, porque eu fico indignada com o que aconteceu nesse período. Então não é possível que hoje, perto das eleições, porque o presidente Lula tem uma aprovação muito significativa, que o governo também, eles venham se posar de que eles eram civilizados e fizeram uma oposição civilizada. Fizeram não. Eles eram contra o governo Lula, do primeiro dia ao último dia do governo, eles ainda serão. Se aqui eles fazem isso, eu lamento muito, não é correto com o eleitor. Eles podem fazer a crítica que quiserem, porque nós vivemos num país democrático. Eles podem fazer o que quiserem, eles só não podem ter posições que criem a confusão na cabeça do eleitor. Eu quero então dizer para o eleitor, eu fui ministra-chefe da Casa Civil, coordenei os programas de governo. Quero dizer para o eleitor aqui no Rio Grande do Norte, eles, por eleitor e por eleitor, eles foram contra o nosso governo do princípio ao fim. Ministra, existe a possibilidade da Petrobras deixar o Rio Grande do Norte por causa da questão... existe a possibilidade da Petrobras deixar o Rio Grande do Norte por conta da questão dos campos maduros. A senhora firma um compromisso com o povo do Rio Grande do Norte de manter a Petrobras aqui no estado? Me desculpa, mas não existe essa possibilidade. Você entende? Essa possibilidade não existe hoje e não existe depois da manhã nem em momento algum. A Petrobras não sai do Rio Grande do Norte.
não há o que faça a Petrobras sair do Rio Grande do Norte. Na biografia da candidata Marina Silva, ela disse que teme... No governo do presidente Lula ela não sai, no meu governo muito menos ela sai. Na biografia oficial da candidata Marina Silva, ela afirma que a senhora poderá não levar a sério as questões ambientais das obras do parque. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Olha, nós temos levado a sério as questões ambientais das obras do parque. Levamos a sério durante um período em que ela era ministra do Meio Ambiente e levamos a sério no momento em que o Mink era ministro do Meio Ambiente. Tanto levamos a sério que nesse último período, sem a Marina ser candidata, aliás, sem a Marina ser ministra do Meio Ambiente, tá? Ela já tinha saído, era senadora, o ministro Mink mostrou os dados do desmatamento no período e ele caiu de 27 mil quilômetros quadrados para 7 mil. É o menor desmatamento da história. E agora, 2010, tudo indica que continuará esse processo. Nós tivemos o compromisso, inclusive, de levar à frente uma política rígida em relação à comercialização de madeira ilegalmente extraída da Amazônia. É absolutamente infundado, mas não é a minha fala, são os fatos. A última pergunta para a gente participar de um evento como a SBPC e promover esse debate com a imprensa inteira e toda a sociedade da ciência para o progresso. Eu acho que a questão da ciência para o Brasil é uma questão que se reveste de uma importância muito grande, porque diz respeito ao nosso avanço como país. Nós só daremos passos significativos em direção ao desenvolvimento econômico, social e também ao desenvolvimento enquanto nação, se a gente tiver um compromisso com a educação e com o desenvolvimento da ciência, da pesquisa científica, da pesquisa básica, do desenvolvimento tecnológico e da inovação. Não há outro caminho para nós.